Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarini, nós vamos trabalhar aqui com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, perfeito? Aqui a gente vai ter que estudar um pouquinho observando regras constitucionais, perfeito? Por quê, galera? Porque, primeira coisa, esse estatuto, conforme estamos vendo aí, ele é antes de 88, né? De cara, a gente já consegue perceber que ele tem alguns dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal, né? Inclusive o nome. Hoje a gente não utiliza mais o termo funcionário público, e sim o termo servidor público, né? Então, por conta disso, acaba a gente tendo que pegar muitas das vezes a Constituição Federal, tá? E, assim, algumas regras que a gente vai ver, doutrinárias, jurisprudência, né? Que acaba quebrando um pouco essa regra que está no Estatuto de Niterói, tá? Porque acaba não tendo recepcionalidade por força da Constituição de 88, beleza? Maravilha! Num primeiro momento, é bem tranquilo o estudo aqui, a gente vai observar que o estudo ele requer um pouco de atenção, tá? E claro, por ser uma matéria, uma regra estatutária, muitas das vezes você já estudou outros estatutos, né? Do Estado do Rio de Janeiro, Estatuto Federal, Lei 8.112, tá? E claro, algumas coisas você vai ver assim, poxa, é bem parecido, isso daqui eu já estudei, isso daqui eu já vi, isso daqui está na Constituição de 88, né? Então algumas regras básicas acabam sendo aplicados para todos os entes, independentes de município, estado ou a Lei 8.112, que é o federal, né? Primeiro que a gente tem que obedecer a regra constitucional e lá na Constituição Federal, com a redação dada depois da ação direta de inconstitucionalidade, então voltou o artigo 39 da Constituição. Eu até antes de começar aqui a aula com vocês, todo estatuto ele vem com as regras, né, da Constituição de 88. E o Estatuto, ele trata de matéria ligada à administração pública e servidores públicos, né? Então, e onde eu acho isso na Constituição? Você vai achar isso no artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública, né? E aí vai ver a regra do concurso público, os cargos, cargo efetivo, cargo em comissão, que são as regras da administração pública. E o artigo 39, que trata dos servidores públicos, perfeito? Então a gente vai sempre bater, sempre eu vou linkar com artigos da 39, artigo 38, né? Então, para você estudar um estatuto, você tem que obedecer primeiro uma regra constitucional, que é o seguinte: Constituição Federal, artigo 37 ao 41, tá? Então, antes de você estudar qualquer estatuto, seja estadual, federal, municipal, qualquer um, você tem que primeiro observar a Constituição. Ah, mas professor, eu ainda não vi. Beleza. Então eu vou estar mostrando aqui no estatuto, né? A gente vai estar estudando aqui. Por quê? Porque o artigo 39, ele estipula que a União tem o seu regime jurídico único, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Dentro da sua competência, da sua auto-organização e, obviamente, estipular pela sua autolegislação o famoso regime jurídico único, né? E planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Observação que o artigo 39 ele se referiu às fundações públicas de direito público, né? Porque a gente tem os nossos agentes administrativos, que aqui são servidores no sentido amplo, né? A gente não tem os agentes públicos, seja agente político, credenciado, honorífico, né? Agente administrativo, delegado, né? Agente delegado. Então a gente tem os agentes administrativos, que são servidores no sentido amplo. Por quê? Porque a gente tem os agentes que são ocupantes de cargo, os agentes que são ocupantes de emprego e os agentes que exercem uma função.
né? Muitas das vezes utilizam a terminologia temporário, tá? E até algumas bancas utilizam a expressão servidores temporários, tá? Porque no sentido amplo, todos são servidores. Conforme a Constituição, no artigo 39, ela fala de todos, né? Os que ocupam cargo, seja ele cargo efetivo ou cargo em comissão, são considerados servidores ocupantes de cargo público. O teu estatuto, ele utiliza a terminologia funcionários públicos, né? Então ele utiliza uma expressão muito antiga, uma expressão até utilizada com frequência no Código Penal. Você via muito essa legislação no Código Penal, falando assim, ó, considera-se funcionário público para fins penais. E, pô, Código Penal lá de 1940 e Brau, né? Então você vê ultrapassado. Hoje a Constituição fala, ó, para servidores, ó, plano de carreira, regime jurídico único e plano de carreiras para os servidores da administração direta, autarquias e fundações. Então vamos lá. O Estatuto dos Servidores do município de Niterói são aplicados para quem? Primeiro, para o Poder Executivo, né? Administração direta, Poder Executivo e Legislativo, tá? Câmara Municipal de Niterói, também mesmo estatuto, tá? Então você que está se preparando aí para a Câmara Municipal de Niterói, beleza, vem comigo, né? Você que está estudando aí para o Poder Executivo, Procuradoria, Guarda, tal, tem que também saber esse estatuto. Por quê? Eles são aplicados para todos os servidores do município de Niterói, que são agentes administrativos ocupantes de cargo público. Ué, tanto cargo efetivo, tanto cargo em comissão? Sim. Ah, mas professor, cargo efetivo tem direito à estabilidade, cargo em comissão não. Beleza, algumas regras estatutárias vão ser limitadas para o servidor efetivo. Já o exercício do cargo em comissão, né, não vai ter os mesmos direitos e prerrogativas do cargo efetivo, mas eles são considerados servidores públicos ou, conforme o estatuto, funcionários públicos. Já os empregados públicos, que a gente tem das empresas públicas, sociedade de economia mista, né, eles ocupam um emprego público. Um emprego. Eles não são regidos pelo regime jurídico único, eles são regidos pela CLT, né? E quem exerce função não é função gratificada, que a gente vai falar, né, da função de confiança, conforme está na Constituição, e a função gratificada, conforme está no Estatuto, né? Aqui eu estou falando da função temporária, ou chamado de servidores temporários, aqueles servidores para o exercício de uma função durante um prazo determinado por necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? Então você observa muito assim, processo seletivo para recenseador do IBGE, processo seletivo para professor do município de Cabobró, processo seletivo para uma atividade X, não é? Então aqui eles são temporários, eles não prestam concurso público. Quem presta concurso público, conforme a nossa Constituição Federal, aqui, ó, vou pegar para vocês, no artigo 37, inciso 2 da Constituição. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui uma folhinha em branco, que aqui, ó, aqui é papum. Aqui é papum. Deixa eu pegar aqui a folhinha em branco. Isso. Cadê? Aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público. Eu falei de quê? De cargo, emprego, não é? Volta para cá. Cargo, emprego e função. Precisa de concurso público? Não precisa de concurso público. Ué, mas não tem prova, professor? Pode ter prova, né? Mas não é obrigatório a prova. Há um processo seletivo. Mas qual vai ser a forma? É o edital que vai definir, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Então, a Constituição Federal, né? Então, o artigo 1º, aqui eu vou pegar o artigo 1º, esta lei estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do Poder Executivo do município de Niterói. Artigo 2º, o que é o conceito de funcionário público? Ou também o conceito de servidor público, né? Mas para fins de estatuto, funcionário público. Funcionário público, prefeito deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público, criado em lei, que perceba dos cofres municipais vencimentos
pelos serviços efetivamente prestados. As suas disposições aplicam-se aos membros do magistério e no que não colidirem com os preceitos constitucionais do estatuto próprio. Esse artigo 2º, ele ficou, na verdade, de certa forma, quebrado. Por quê? Porque quando a gente fala em um regime jurídico único, é aplicado para o magistério, é aplicado para analista, é aplicado para técnico, do Poder Executivo, do Legislativo. Ah, mas a gente tem legislação própria? Tem, legislação própria inerente ao cargo. Mas a regra geral é a regra estatutária. É essa legislação que a gente tem que observar. Tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. E aí, obviamente, a gente sabe que funcionário público é a pessoa investida num cargo público, né? Mas a pergunta é, o que é cargo público, não é? O que é cargo público? Cargo público pode ser cargo efetivo ou cargo em comissão. E isso daqui que a gente tem que levar. Vamos lá, vamos olhar o que é cargo público. Olha aqui, ó. Cargo público, gente, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, identificando-se pelas características de criação por lei. Obviamente, o cargo público ele é criado por lei, extinto por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município. Os cargos públicos do Poder Executivo do município de Niterói são acessíveis a todos os brasileiros, natos ou naturalizados, e aos portugueses nas condições previstas em lei, né? Que a gente vai falar do português equiparado, não é? E aqui é interessante, por quê? Porque aqui vai criar uma regra, né? Ele está falando de uma regra estipulada pela própria Constituição Federal, tá? Então, olha aqui que interessante. Ele vem remeter à Constituição no artigo 37, inciso 1. Tá aqui, ó. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, o Estatuto vai definir quais os requisitos vão ser estipulados em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Olha só, eu não estou me referindo aqui aos portugueses equiparados, porque os portugueses equiparados, eles são equiparados a brasileiros, né? Então, ele está na primeira regra. Já que a segunda regra, assim como os estrangeiros, então eu estou falando do argentino, eu estou falando do italiano, não é o português equiparado, não é? Então, eu estou falando do estrangeiro mesmo. Porque se o português está equiparado, ele está equiparado a um brasileiro. Então, eu não chamo ele de estrangeiro. Eu chamo de brasileiro porque ele está em momento de equiparação. Então, eu estou falando estrangeiro. O estrangeiro é a lei que vai definir qual cargo. É como se falasse assim, em regra, o estrangeiro não pode prestar concurso público, tá? Salvo se a lei definir o cargo que ele vai poder, tá? Então, isso é importante na hora da tua prova. Beleza? Tranquilo? E aí você vê, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Cargos, empregos e funções. Mas observa, a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público. Ele falou da função aqui? Não falou da função, não é? De provas, concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração, né? Já que o detentor de cargo efetivo, o cargo efetivo, na verdade, a gente tem o cargo de provimento efetivo, que se dispõe em classes singulares e série de classes. Significa dizer que é um cargo isolado ou um cargo de carreira. Ali, ó, classe singular é o conjunto de cargos de denominação, atribuições e responsabilidade diversa e cujo número não justifica a instituição de série de classe. Vamos dar um exemplo aqui. É claro que a maioria dos cargos hoje tem carreira, mas pensa no... Vamos viajar aqui, né? Não é servidor público no sentido assim estrito, mas é um agente político, um agente especial, conforme alguns doutrinadores, mas ministro do STF. E não presta concurso, né? Mas pensa assim, ministro do STF, qual é a carreira dele? Não, é um cargo singular, né? Uma vez ministro do STF,
ele vai ficar ministro do STF, no máximo ele vai assumir como presidente do STF, né? Mas aquilo é temporário, aí perde e volta como ministro do STF, não é uma carreira, não é? Isso é um cargo singular, é uma classe singular, tá? Embora, na verdade, a gente não fala nem que é o conjunto de cargos, é um cargo isolado, né? Série de classe é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, disposta hierarquicamente de acordo com o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições, né, cometidas a um funcionário, né, hierarquicamente de acordo com o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com o nível de responsabilidade, constituindo-se a linha natural de promoção do funcionário, né? Por isso que quando a gente falar do artigo 9º e a questão da banca se referir à classe singular, ele está falando de progressão, tá? Quando ele se referir à série de classes, ele está se referindo à promoção. Então, classe singular, progressão, série de classes, promoção do funcionário. Lembrando que a promoção, a gente vai estudar, é forma de provimento e forma de vacância. Ele deixa um cargo e vai ocupar outro. Isso é importante para a tua prova, tá? Beleza? Então aqui a gente está trabalhando um pouco o estatuto e, obviamente, vendo ali a legislação e a regra constitucional. Os cargos de provimento em comissão, e aí a nossa Constituição fala, né? De acordo com a complexidade, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, quando a gente falar de cargo, pode ser cargo efetivo, que a gente viu de classe singular, né? Que é apenas o conjunto de cargos que não justifica a série de classes, tá? Ele não gera promoção, ele só gera uma progressão dentro da classe. E série de classes aí é uma carreira mais complexa, vai gerar tanto a progressão, tanto a promoção, tá? Já os cargos em comissão, eles lembram que é de livre nomeação e livre exoneração. Eles exercem a função de direção, chefia ou assessoramento. Eles, se forem cargos exclusivamente ocupantes de cargo em comissão, né, que são servidores que não prestam concurso público, obviamente eles contribuem para o regime geral de previdência social, conforme artigo 40, parágrafo 13 da Constituição. Acho que é o parágrafo 13, tá? Então vamos pegar aqui o artigo 10, que fala que os cargos de provimento em comissão se destinam a se atender em cargos de chefia, direção, consulta ou assessoramento. Essa consulta começou a ficar meio esquisita aqui, né? Porque na Constituição fala direção, chefia ou assessoramento, tá? Mas, continuando, os cargos que trata este artigo são providos através de livre escolha do chefe do Poder Executivo no município. Claro, a gente está falando que de livre escolha do chefe do Executivo quando falar do Poder Executivo. Se você estiver prestando um concurso para o Poder Legislativo, no caso é de livre escolha, de livre nomeação do presidente da Câmara Municipal, tá? Por pessoas que possuam capacidade profissional e reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público, podendo a escolha recair ou não em funcionários do município. A Constituição, nessa parte, ela fala, né, ela faz uma observação que vai ser um percentual mínimo previsto em lei para os servidores terem reserva de vagas, os servidores detentores de cargo efetivo, terem uma reserva de vagas para o exercício de cargo em comissão. Tá? A Constituição não fala o percentual, mas ela exige, ela pede que seja definido esse valor, né, esse percentual definido em lei. No caso da escolha recair em servidor de órgão público, não subordinado ao chefe do Poder Executivo do município, o ato de nomeação será precedido de necessária requisição. Obviamente, se a gente está falando de um servidor que, no caso da escolha, recair de um servidor que não é subordinado ao chefe do Executivo, por exemplo, ele é um servidor do Poder Legislativo, né? Então, para a gente trazê-lo para o Poder Executivo, a gente tem que requisitá-lo. A gente tem que fazer um pedido por meio de um processo administrativo para requisitar esse servidor, tá? Não poderá ocupar cargo em comissão os que tenham sido aposentados por invalidez para o serviço público. Isso é óbvio, né? Desde que subsistentes motivos que determinaram a inatividade. Olha só, então pode vir na tua prova assim. Para a gente fechar essa primeira aula aqui, tá? Me sigam aí nas redes sociais, professor Leonardo Favarin, tá? Primeiro, o servidor
que aposentou de forma voluntária, por exemplo, chegou lá a idade dele, o tempo de contribuição, ele, quero me aposentar, quero ir embora, valeu, obrigado, foi bom enquanto durou. Ele pode ser nomeado para exercício de cargo e comissão? Pode. Continuando, mais outro exemplo. Ele foi aposentado de forma compulsória aos 75 anos de idade, né? Ele foi aposentado compulsoriamente. Pergunta: ele pode exercer cargo em comissão? Pode. Beleza? Maravilha. Ele foi aposentado por invalidez. A perícia médica falou assim, olha só, ele não pode nem pegar um papel porque está muito pesado, vai ter problema de saúde. Então tem que aposentá-lo. Ele não pode nem ter nenhuma capacidade laborativa, tá? Então, nesse caso, eu posso agora nomear? Gente, para raciocinar, é como se a administração pública tivesse assim, falando, ele não pode trabalhar. Tá, eu vou nomear para trabalhar. Não pode, né? Isso é óbvio, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, fique ligado, beleza? Vamos estar falando também da função gratificada, agora para a gente fechar a aula de hoje, né? Falar da função gratificada, que é muito parecida com o cargo em comissão, tá? Só que a função gratificada, ela é somente para os servidores detentores de cargo efetivo, tá? A Constituição não utiliza o termo função gratificada, ela utiliza o termo função de confiança, tá? Então, se ele falar de acordo com a Constituição, ele vai utilizar a expressão função de confiança. E a função de confiança é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo o quê? Efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então a gente tem primeiro uma regra para os ocupantes de função de confiança ou função gratificada conforme estatuto. E aqui o artigo 12 fala que a função gratificada é instituída em lei para atender a encargo de chefia e outros que não justifiquem a criação de cargo, não é? O desempenho de função gratificada será atribuído exclusivamente ao funcionário do Poder Executivo Municipal mediante ato expresso do Procurador-Geral e dos secretários municipais, né? Então, a função gratificada, gente, olha aqui que diferença interessante, né? O desempenho da função gratificada será atribuído exclusivamente ao funcionário, ao servidor, mediante ato expresso do Procurador-Geral, se for da Procuradoria-Geral do município de Niterói, né? E dos secretários municipais. Então você observa a possibilidade de ser por ato dos subordinados do executivo, do prefeito, tá? A gratificação será percebida cumulativamente com vencimento e vantagem do cargo que foi atribuído gratificado. Beleza? Então fechamos essa primeira aqui, tá? Essa primeira aula aqui, beleza? Siga aí para ter a próxima aula, para acompanhar, beleza? Um forte abraço aí e bons estudos e fiquem com Deus. Fala aí, galera! Opa, meu retorno aqui ligado. Desculpa, vamos lá. Vamos agora, o que a gente tem que falar aqui? Eu quero pegar a forma de provimento, tá? Não confundir, primeiro, a gente tem forma de provimento e forma de vacância, tá? Quando a gente fala, vou botar assim, ó, formas, né? Aí, para tua prova, formas de provimento, né? E formas de vacância. Não vou falar agora nessa aula aqui sobre vacância, mas eu quero falar um ponto para vocês. Primeiro, o que é forma de provimento que está previsto no artigo 21, tá? Artigo 21 é forma de provimento. São as formas de provimento, né? São mais de uma, tá? E tem que saber? Tem que saber. E a gente tem as formas de vacância, que está lá no artigo 83, tá? Então está bem distante. Porque a gente vai ver todas as formas de provimento, depois regra de estabilidade, tempo de exercício, disponibilidade, um monte de coisa, até chegar no artigo 81, né? Artigo 83, desculpa. Artigo, na verdade, bota assim, artigo 83, que são as formas de vacância, tá? Então, olha aqui, primeiro, quando a gente fala forma de provimento,
é a forma de ocupação de um cargo público, tá? Pode ser pela investidura, pode ser pelo retorno, tá? Então, a gente fala que é ocupar, o conceito de provimento é ocupar um cargo público, tá? Só que o problema é o seguinte, quem nunca estudou, ainda não olhou, não viu o estatuto, né? Acaba pensando assim, ó, forma de provimento, nomeação, né? Óbvio, é a mais óbvia que tem, né? Você está estudando para ser um dia nomeado, que é a administração pública lhe convocando para ocupar um cargo público, né? Mas tem outras formas, tá? E isso daqui que é o problema, isso que gera o estresse, né? Porque a gente acaba estudando outras formas que estão aqui no artigo 21, né? Que são as formas de ocupação de cargo público, tá? Gente, o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, o próprio conceito já fala, né? Então, se a gente parar para pensar, os cargos em comissão, eles são nomeados, né? E são exonerados. Então, é a forma de provimento e a forma de vacância. Só que aí você olha e vê aqui, forma de provimento, nomeação, beleza. Reintegração, promoção, opa! Acesso. O que você vai fazer aqui nesse acesso? Você vai falar que foi declarado inconstitucional, tá? Só que aí você vai estudar o acesso, não diretamente, mas indiretamente a gente estuda o acesso. Por quê? Porque pode vir perguntando o conceito. Gente, acesso, ou famosa ascensão, foi declarado pelo STF inconstitucional, por quê? O artigo 39 do Estatuto, ele fala assim, acesso à elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra. Elevação de um funcionário da classe final para uma classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional ou diferente, observado interstício na classe reservada a 50% das vagas de provimento por concurso público ou interno. O que era isso daqui? Isso daqui era assim, ó, ele é técnico judiciário, técnico judiciário não tem nem poder judiciário no município, né? Então, no caso, estou falando como exemplo do Estado, mas vamos lá, técnico da procuradoria, né? Guarda municipal. Então, olha só, a gente tem a carreira de técnico da procuradoria e tem a carreira de analista. Você, uma vez técnico, vai morrer técnico. Não vai virar analista por força do acesso, né? Não vai gerar uma ascensão funcional. Você pode ser promovido, você pode mudar de cargo dentro da mesma carreira, mas você não pode mudar de carreira. Então você não vai chegar no último nível da carreira e mudar para a inicial da carreira subsequente, tá? Isso daí é proibido segundo o STF. E transferência, galera, se você faz um concurso para o Poder Executivo, você não pode ser nomeado no Poder Legislativo, né? Você não pode ser transferido, você não pode mudar, tá? Assim, de poder, de entidade, mudar de cargo livremente. Isso é chamada de transferência. Isso também é proibido, tá? Então você já está vendo aqui as primeiras coisas, né? Que também é inconstitucional, tá? Isso daqui pela Constituição de 88, obviamente é inconstitucional. Então a gente tem, primeiro, nomeação, vamos lá, nomeação, que é a forma mais fácil, é a que não cai quase em prova. A gente tem a reintegração, promoção, readaptação, aproveitamento e reversão, tá? Então são essas formas de provimento. E aí, se a gente pega o artigo 83, aqui ó, artigo 83, você vê as formas de vacância. Eu não vou falar ainda de vacância, mas eu quero que você compare e você viu a promoção e a readaptação. Tá aqui. O acesso e transferência também, beleza, né? São formas também de provimento de vacância. Mas como foi declarado inconstitucional, eu quero focar na promoção e na readaptação. Então você vai colocar isso daqui, primeira coisa, na tua prova.
promoção, né? Forma simultânea de provimento e vacância, tá? Forma simultânea de provimento e vacância. Tanto aqui, né? Forma simultânea de provimento e vacância, tá? Os demais são só forma de provimento, não gera vacância. Por quê, galera? Vamos entender. Promoção dentro de uma carreira, né? A gente tem cargos. Então ele sai de um cargo e vai para outro. Obviamente, pela promoção, ele deixa esse cargo vago, é vacância. Já a ocupação de outro cargo é a promoção, é o provimento, tá? Então, importante frisar, a gente tem a nomeação, a gente tem a reintegração, a promoção, readaptação, aproveitamento e reversão, tá? Obviamente, a gente vai estudar todos esses. Vamos começar com a nomeação. Só que o problema, galera, é por quê? Porque nessa aula aqui, eu vou trabalhar tanto com provimento, né, nomeação, eu vou falar da posse, eu vou falar do exercício, eu vou falar de concurso público, eu vou falar de requisitos no cargo, eu vou falar da estabilidade, eu vou falar só de nomeação, tem muita coisa para falar na prova, tá? E isso daí você tem que saber. Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira nomeação, né? Artigo 22. A nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de nomeação para cargo de classe singular ou para cargo de classe inicial de série de classes, né? Então, a primeira possibilidade da nomeação é para o detentor de cargo efetivo, né? A primeira regra, gente, aquele provido por concurso público de provas ou de provas e títulos, não é? Exigindo exatamente da pessoa todas as características para poder tomar posse, não é? E, obviamente, ele contribui para o regime próprio de previdência. É o detentor de cargo efetivo que pode um dia adquirir a estabilidade no serviço público, não é? Já também temos a nomeação para cargos em comissão, né? E aqui você tem que tomar um cuidado. A nomeação para cargos em comissão trata exatamente de regras muito específicas e peculiares da administração pública, já que é de livre nomeação e livre exoneração, exigindo da pessoa, obviamente, né, a observância de determinadas regras, como, por exemplo, a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, né, dentro da administração pública, o exercício somente de direção, chefia ou assessoramento, né? Então, cargo em comissão não é para atividade operacional, você não vai abrir cargo em comissão para professor, cargo em comissão para ser guarda municipal, cargo em comissão para ser técnico administrativo. Não, o cargo em comissão é para chefia, direção, chefia ou assessoramento, né? Então, tem regras específicas e tem regras próprias para esse exercício, tá? Beleza? Mas tanto o detentor de cargo efetivo, tanto o detentor em cargo em comissão, né, eles são nomeados pela administração pública. E, obviamente, a nomeação, galera, entende que a administração pública ela está te chamando, né? Ela está falando assim, ó, vem tomar posse, não é? E aqui, ó, primeiro, posse é o ato pelo qual completa a investidura em cargo público e em função gratificada, tá? Então, é importante frisar isso daí. Um cargo público, seja cargo efetivo ou cargo em comissão, e a função gratificada. Embora a função gratificada, ele é designado, ele não é nomeado, ele tem que tomar posse na função gratificada, tá? Importante frisar isso daí, beleza? Tranquilo? Não haverá posse nos casos de promoção, óbvio, ele progrediu na carreira, ele não toma posse no outro cargo que é promovido. Reintegração, né?
cabendo apenas o registro do início do exercício, tá? Beleza, então. E a gente tem regras para a pessoa tomar posse, tá, gente? A partir da data da nomeação, ele tem como regra 30 dias. Olha aqui, ó. Então, vamos botar um quadrozinho bonitinho, né? Cadê meu quadrinho aqui? Vamos puxar um quadrinho aqui, né? Um quadrinho aqui bonitinho, isso. Por quê? Primeira coisa, galera, a nomeação. Bota aí. Nomeação, né? A gente tem que separar, ó, 3 coisas. Nomeação, posse, isso daqui é clássico, né? Você vai tirar um print disso daqui, tá? E exercício. Ó, 3 coisas que você tem que estar ligado. Nomeação, posse e exercício. Primeiro, nomeado é o ato da administração pública convocando o candidato, né? A pessoa. Falando assim, ó, vem aqui. Lembrando que não haverá posse por promoção nem reintegração, tá? Mas olha que interessante, a partir do momento que a administração pública convoca o candidato, por exemplo, nomeação, ele terá lugar no prazo de 30 dias a contar da publicação no órgão oficial do ato de provimento, tá? O requerimento do interessado, o prazo, poderá ser prorrogado pela autoridade competente até o máximo de 30 dias a contar da data da publicação no órgão oficial do ato de provimento. Olha só, galera, ele está falando o seguinte: no momento que a administração pública convoca o servidor, ela fala assim, ó, vem que eu tô te esperando, vem que você tem que tomar posse. A pessoa tem um prazo de 30 dias para tomar posse, perfeito? Então, de novo, a pessoa, o candidato, ele tem um prazo de 30 dias para tomar posse, beleza? De novo, o candidato tem o prazo de 30 dias para tomar posse. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode, por mais 30 dias no máximo, tá? Mas fala aqui, ó, o requerimento do interessado, então ele vai requerer a administração pública. O prazo poderá ser prorrogado pela autoridade competente, olha aqui, ó, poderá, essa palavra tem força, tá? Por quê? Porque mostra uma discricionariedade por parte da administração pública em prorrogar ou não, tá? E olha só, o requerimento do interessado tem que ser dentro do prazo primário de 30 dias. Porque se passar esse prazo de 30 dias, aí chegou o cara lá, eu vim prorrogar para ganhar mais prazo. Já era, filho, já perdeu o Playboy, né? Então, o requerimento do interessado, prazo poderá ser prorrogado por autoridade competente até máximo 30 dias a contar da publicação no órgão oficial do ato de provimento, tá? Em se tratando de funcionário em férias ou licenciado, exceto no caso de licença para tratar de assunto de interesse particular, o prazo será contado da data em que terá de voltar ao serviço, tá? Importante frisar isso daí, beleza? Quem são as pessoas competentes para dar posse? Isso daí pode cair na tua prova, tá? Porque, primeiro, o chefe do Poder Executivo, né? Ou o procurador-geral e aos secretários municipais. Então, por exemplo, você está prestando um concurso para a guarda municipal, poderá ser um secretário que vai te dar posse. Pode, de repente, você está fazendo um concurso da procuradoria, no caso, quem vai te dar posse é o procurador-geral. Se você fizer um concurso, por exemplo, alguma coisa relacionada, o chefe do executivo pode te dar posse, né? Já no Poder Legislativo, no caso, o presidente da Câmara Municipal, ele vai te dar posse, perfeito? E o secretário municipal de administração nos demais casos, beleza? Tranquilo? E aí, vem para a pergunta: e se ele não for ou deixar de passar esse prazo da posse,
né? Ele deixou de passar esse prazo aqui. Se ele não tomar posse, e o ato de nomeação, bota aí, o ato da nomeação é tornado sem efeito, tá? Então lembre-se, a investidura é no momento da posse. Se ele não tomar posse, ele não é servidor público. Olha que interessante, tá? Beleza? Tranquilo? Outra pergunta, meu Deus do céu, esqueci. Tem alunos que me perguntam assim, pô, professor, mas eu ainda estou fazendo ensino médio, ensino superior, né? Ainda estou aí cursando algumas coisas. E eu preciso, no momento da inscrição do concurso público, já ter os requisitos? Não. Os requisitos, galera, é no momento da posse, tá? Então, olha aqui, ó. Opa. São requisitos para a posse. São requisitos de investidura. Galera, são requisitos para a posse, para você se tornar um servidor público, a nacionalidade brasileira ou a portuguesa, né? Que aí aplica-se o dispositivo do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, que cria, né, a possibilidade da quase nacionalidade, que são os portugueses equiparados, tá? Idade mínima de 18 anos, beleza? Então, idade mínima de 18 anos, pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares. Obviamente, a gente sabe que no caso do sexo masculino é obrigatório, né? O serviço militar é obrigatório, então a gente tem essas regras específicas, obrigatórias, que tem que ser apresentada, tá? Bom procedimento comprovado por estado de autoridade de pessoa idônea, né? Para ser servidor público tem que ser idôneo. Boa saúde, comprovado em exame médico realizado pelo órgão oficial da prefeitura. Habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos no casos de provimento inicial em cargo efetivo, né? E o cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamentado para determinados casos, claro. Então isso daqui mostra que esses requisitos constituem uma lista exemplificativa, tá? Então, esses requisitos do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 7 deste artigo não será exigida nos casos, né, do provimento de cargo em comissão, tá? Beleza? Tranquilo? No caso de cargo em comissão, não. Nos casos de... que é o artigo 21... no caso de aproveitamento e de, acho que é transferência que está aí, né? Mas esquece isso, porque aí transferência, né, já foi declarado inconstitucional, então acaba você, né, deixando de lado. E que mais que eu ia falar aqui? Eu ia falar também de exercício, né? Cadê? Exercício. Gente, exercício, você já pensa assim, eu vou para academia. Não, exercício é atividade mesmo laboral, é atividade profissional, né? É atividade que você exige já a sua capacidade e atividade no trabalho. E aí, o estatuto, ele fala, né, que o exercício é a prática de atos próprios do cargo ou função pública, tá? O inciso, a interrupção e o início, né? Que é início. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário, tá? O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição, tá? E olha aqui, ó, o exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias. No caso de reintegração, no ato da publicação da reintegração. Lembrando que reintegração ele não toma posse, né? Da publicação oficial do ato de provimento em função gratificada. Então, ó, da publicação oficial do ato de provimento em função gratificada, tá? Da posse nos demais casos. Opa!
Então, cuidado aqui. Por quê? Porque então você, nomeado, toma posse, lembra dos 30 mais 30, e tem mais 30 dias para entrar em exercício. Isso você tem que tomar cuidado. Lembrando que quando ele toma posse, ele já se torna servidor público, tá? E aqui, engraçado que eu procurei em todo o estatuto, né, procurando tal, e não via a possibilidade do funcionário, na verdade o artigo 68 até fala, né, que o funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo. Essa exoneração é exoneração de ofício, uma exoneração por parte da administração pública. E ser designado para a função gratificada, né, será o respectivo ato de provimento tornado insubsistente. Então, como a gente está falando aqui de nomeação, né, então se ele não tomar posse, é tornado sem efeito, ele não se torna servidor. Mas se ele não entrar em exercício, ele será exonerado de ofício, tá? Cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Fique ligado nisso, porque isso é um detalhe importante, é um detalhe cuidadoso, que tem que ser tomado em conta, né? E o exercício, aí a gente já viu, o funcionário removido ou que sofrer nova localização deverá apresentar na sede dos respectivos serviços no dia imediato. Cuidado, tá, gente? Então, funcionário removido é no dia imediato, não tem prazo propriamente, né? Engraçado que a maioria dos estatutos tem prazo, mas como a gente fala aqui que no estatuto aqui é municipal, né? Tá dentro do município ali, teoricamente não vai ser tão difícil, né? Então, o Estatuto Federal ainda dá um prazo maior, tal. Determinados estatutos estaduais, por exemplo, dá um prazo mais dilatado, 15 dias, 8 dias, né? Dá um prazozinho a mais, mas nesse caso aqui, esse não dá nenhum prazo. No dia imediato já tem que se apresentar, tá? Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então fique ligado nisso, né? Cuidado com isso daí, tá? Então se ele for removido, não tem prazo de 30 dias para entrar em exercício na nova sede, não. No dia imediato tem que entrar em exercício na nova sede, tá? Perfeito? Então fechamos essa primeira aula aqui, tá? Um forte abraço, vamos estudar, vamos meter a cara. Faz aí me segue lá no Instagram, né? _ professor Leonardo Favarin, né? Então vai lá, segue lá, dessa força, tá? Bons estudos aí, fiquem com Deus.